Olá, meu nome é Lucas Susco, sou aluno do 7º B e hoje nós iremos discutir o tema da inclusão. Muitas escolas hoje vêm discutindo o tema da inclusão e a MF Maria Pavonati vem criando oportunidades perfeitas para que nós alunos possamos entender mais sobre esse tema. Entrevistamos algumas pessoas da nossa escola para saber mais o que é inclusão e como ela acontece na Pavonati. O que é inclusão para você? Para mim, a inclusão acontece quando nós, alunos, somos mais solidários em qualquer situação. Por exemplo, na hora de jogar bola, nunca deixamos uma pessoa de fora. Ou de fazer grupos dentro da sala, grupos ou duplas. Nunca deixar uma pessoa sozinha no canto da sala. Sempre querer se agrupar e ficar junto com ela. Quais pessoas são mais excluídas na escola? A exclusão acontece mais com as pessoas com deficiência física, intelectual, por qualquer tipo de diferença na aparência física, pela cor da pele, pela religião, pelo gênero e a orientação sexual. E até se a pessoa tem alguma dificuldade em certas situações. Por exemplo, se a pessoa tem dificuldade na leitura, na escrita e se é mais tímida para falar em público. Quais ações você faz para incluir aqueles alunos com algum tipo de deficiência? Sendo amigável, inclusivo, por exemplo, não deixar os colegas de fora das atividades, não cometer bullying e nenhum tipo de violência como agressão, com palavras, xingamentos, apelidos. Tudo isso leva a escola à exclusão na escola. O que é o bullying? Como ele acontece na escola? Bullying acontece quando as pessoas são excluídas ou sofrem agressões verbais ou físicas repetitivamente. Quer dizer, quase todos os dias. As pessoas têm que passar por aquela situação violenta. Isso vai deixando ela, triste, depressiva, ficando com menos vontade de vir para a escola, porque ela vai se sentir isolada, ela vai se sentir sozinha. E essa sensação é uma sensação que ninguém deseja para ninguém, né? Quais os projetos que a escola tem para trabalhar a inclusão? Bom, nós temos várias atividades que caminham para a construção de uma escola inclusiva aqui na Pavonati. São muitos desafios, mas nós acreditamos estar num caminho bem legal. Então, primeiro, nós já temos há 4 anos uma atividade, um momento no início do ano onde nós paramos a escola para discutir o que é ser uma escola inclusiva, que é a nossa semana de luta pela educação inclusiva, não é? Além disso, assim como as demais escolas da rede municipal de Campinas, nós contamos com atendimento educacional especializado. Nós temos uma série de atividades que envolvem todos os componentes curriculares que buscam trazer a discussão sobre inclusão e adaptação de atividades para as suas aulas. Então, quer dizer, não é só numa turma que tem algum aluno com deficiência ou alguma necessidade que a coisa acontece. Muitas vezes essas atividades acontecem com todos os alunos da escola. Então é comum na educação física você ter um esporte adaptado, como basquete com cadeira de rodas ou mesmo vôlei sentado. É comum você ter atividades táteis ou explorando sentidos em artes, língua portuguesa ou outras matérias. Ou seja, durante o ano letivo, muitas discussões sobre inclusão são trazidas para a nossa pauta. Nós temos ainda uma oficina de livros que acontece aqui na escola às quintas-feiras, é aberta à comunidade, que é bastante interessante. E na medida do possível a gente tenta trabalhar aspectos para que as pessoas da escola, funcionários, alunos, gestores, professores, possam entender a escola como um espaço de todos e todas. E para ser um espaço de todos e todas, ele tem que ser inclusivo. Como os alunos com deficiência estão sendo incluídos na escola? Eu vou falar um pouquinho do trabalho que eu realizo no período da manhã aqui na Escola Pavonati. No período da manhã nós temos 10 alunos e a gente procura fazer esse trabalho de inclusão, primeiro acolhendo as famílias, conhecendo um pouco o histórico dessa criança, e aí depois a gente senta com os professores, né, que acompanham essas crianças nas salas, e a gente pensa num plano de trabalho para essa criança. A inclusão, a gente quer que essa criança participe em todos os momentos. Então, a gente propicia momentos em que todos os passeios da escola, a gente faz questão que essa criança participe,
igual às outras crianças. E na questão do conteúdo, na questão das atividades que são desenvolvidas dentro da sala de aula, o professor faz a flexibilização do conteúdo a ser estudado pela turma e esse aluno também participa fazendo uma atividade de acordo com o nível de aprendizagem. E além disso, eu acho que durante todo o decorrer do ano, a gente tem várias rodas de conversa com as crianças, não só as salas que têm alunos com deficiência, mas todas as salas, né? A gente discute vários tipos de tema. E eu acho que esse momento de discussão, em que as crianças trazem os questionamentos, trazem as dúvidas, favorecem muito esse processo de inclusão. Como os alunos com deficiência estão sendo incluídos na escola? Bom, os alunos com deficiência, eles fazem parte, né, do grupo de alunos da escola. Então, no primeiro momento, eles estão inclusos nas salas regulares. E aí eu costumo acompanhar os alunos do 6º ao 9º ano e os alunos do EJA. E aí o trabalho ele é feito tanto com a turma, quanto com o próprio aluno, com as famílias, com os professores, com toda a comunidade da escola. E a gente vai levantando no primeiro momento quais são as barreiras que estão para que esse aluno não venha a ter acesso à permanência e nem ao conhecimento. Levantadas essas barreiras, a gente começa a fazer de tudo para que elas possam ser eliminadas. E aí esse um processo que não é assim de um dia, é um processo um pouco longo, mas que vai se estreitando, que vai fazendo outras conexões com os projetos da escola, com as demais disciplinas, com as rodas de conversa. E nesse momento a gente consegue fazer com que os alunos sejam inclusos em todos os espaços, tempos, atividades. Para isso também a gente tem uma ação no coletivo da escola, que é a Semana de Luta pela Educação Inclusiva, que ela acontece todos os anos no mês de abril. E para o ano que vem a gente vai estar na nossa 5ª edição e a gente sempre procura ter atividades com todos os alunos, onde possa ser atividades de empatia, atividades de sensibilização, formativas, tanto para os alunos quanto para os professores. A gente procura trazer pessoas de fora para que contem um pouco das suas experiências, daquilo que eles têm vivido, de quais as barreiras que eles têm enfrentado e quais são os desafios que eles têm vencido em todas as suas etapas aí enquanto cidadão. E essa é a proposta que a gente tem aqui para nossa escola. Como supervisor, como você vê o trabalho da inclusão que acontece na Pavanaty? Então, acho que antes disso eu queria falar assim, um pouquinho de como é que foi que esse processo de inclusão, né, essa ideia de inclusão aparece nas escolas. Eu ainda era professor, isso acho que é mais de 15 anos atrás, mais ou menos, começou a se pensar nessa questão de inclusão de alunos especiais dentro das escolas. Eu me lembro que na época eu recebi uma aluna surda, eu já tive um aluno quase cego, enfim. E era muito complicado para a gente entender esse processo, até porque você tinha uma legislação que dizia, olha, tem que haver inclusão, no entanto não se sabia direito como é que se fazia isso, né? E a gente foi aprendendo a fazer isso fazendo, né? Recebendo essas pessoas, abrindo as portas da escola para essas pessoas. E eu acho que aqui no Pavanaty não foi muito diferente, né? Eu acompanho o trabalho da escola há 10 anos e desde então eu tenho observado esse processo e como é que a escola vai criando sua própria maneira, suas próprias condições de desenvolver esse trabalho. Eu acho que na rede pública do município tem uma coisa interessante, que é a presença das professoras de educação especial nas escolas, né? Isso ajuda muito. Aqui nós temos professoras muito boas, assim, nesse sentido. E, assim, eu acompanhei de perto, bem de pertinho mesmo, a chegada do Arthur aqui na escola, né? E como que para a própria família dele compreender o que era essa história de inclusão foi extremamente complicado, né? E hoje, depois da chegada do Arthur, eu vejo o Arthur naquele momento em que ele chegou aqui, que isso chegou na minha... A história dele chegou na minha mão e fui eu que
meio que encaminhei, né? E ver o Arthur hoje, né? O cara teve, sim, um desenvolvimento incrível, né? E então, isso se deve ao quê? Ao trabalho da escola, ao trabalho das professoras de educação especial, o acolhimento, a abertura que se tem dentro da Escola Pavonati para essas pessoas, né? Para esses alunos especiais. Então, é perfeito. Eu acho que é um dos melhores trabalhos com educação especial que eu conheço hoje está aqui dentro da Escola Pavonati.